Olá, nobres colegas, vamos resolver aqui mais uma questão. Essa questão aqui é da FGV, foi uma questão aplicada na prova do TJ de Sergipe, ano passado. E é uma questão bastante interessante porque ela traz vários conceitos ali de teoria das estruturas, mistura alguns conceitos, alguns temas. E é legal que a gente saiba resolver porque, principalmente para a FGV, ela gosta de cobrar bastante esse tipo de prova, esse tipo de questão. E outras provas também caem, né? Então é sempre importante que a gente tenha uma gama grande de conhecimento nessas áreas, tá? Então o que é que diz essa questão? É uma questão que já apresenta aqui uma imagem, né? 3 apoios e uma rótula ali no meio, né? E aí, para quem não sabe, a rótula é essa bolinha aqui no ponto B, né? Então o que é que diz a questão? Né? Quando uma viga de uma ponte, representada pela figura acima, é submetida simultaneamente ao longo de toda a sua extensão a uma carga permanente de 10 kN e a um trem tipo composto por 3 cargas concentradas de 20 kN distantes entre si de 1 metro e por uma carga de multidão de 10 kN, os momentos fletores máximos positivos e negativos serão respectivamente. Então o que a questão está pedindo são os momentos fletores, né? Os momentos fletores máximos, tanto positivo quanto negativo, né? Para resolver essa questão, a gente precisa ter dois conceitos principais importantes aqui, bem sedimentados, né? Então, primeiro, o que é a rótula, né? E o que significa a rótula? E o segundo, o que é o trem tipo e a carga de multidão e como aplicá-los na nossa estrutura, tá? Então, primeiro, o que é a rótula? A rótula nada mais é do que um vínculo entre duas estruturas, tá? Então, ela vai representar, na verdade, uma estrutura que é hipostática que está se apoiando sobre uma estrutura que é isostática. O que é isso? Perceba, essa estrutura aqui, ó, ela se sustenta sozinha. Essa outra aqui, ela não se sustenta sozinha, ela é hipostática. Ou seja, ela precisa dessa estrutura aqui para se apoiar. Então, há um apoio aqui, nesse ponto, para que essa viga aqui permaneça em pé. Então, o que é que implica nisso? Aqui é um apoio simples, em que não tem rotação, não é permitido, em que é permitida a rotação, ou seja, não tem um momento, tá? E vai ter os esforços verticais e horizontais, eles se anulam internamente. Então, a principal coisa aqui que você tem que saber é que na rótula não tem momento fletor. Esse é o principal ponto, tá? Então, como é que a gente resolve uma questão desse tipo? A gente separa as duas vigas, tá? E aí vai resolver primeiro a viga que é hipostática, aquela que precisa do suporte da outra para poder ficar ali em equilíbrio, tá? Então a gente resolve essa viga e esse apoio aqui, ele representa o suporte dado pela outra viga, tá? E o valor que a gente encontra da reação nesse apoio que representa o suporte da outra viga é justamente o valor que a gente vai jogar na nossa viga. Porque se essa viga que está aqui, ela não se sustenta sozinha, ela vai provocar uma carga nessa outra viga. E quem é essa carga que ela está provocando aqui? É justamente a reação que a gente encontrou aqui em B. Então, o valor da reação é o valor que a gente vai jogar aqui, tá? E aí basta resolver. E a segunda informação que eu falei que a gente precisava saber, e talvez que tenha menos divulgação, que seja mais difícil da gente encontrar, é o que é o trem tipo, né? E o que é a carga de multidão, né? Eles são cargas móveis, tá? Sendo que o trem tipo são 3 cargas verticais concentradas e a carga de multidão é uma carga uniformemente distribuída. Então, como assim cargas móveis? O que significa? Lembre-se, a gente está falando de pontes, né? Então, na ponte nós temos os veículos como as principais cargas, né? Carros, caminhões. O trem tipo, ele nada mais é do que um veículo pesado que tem ali 3 eixos e cada carga concentrada está representando ali um eixo, um pneu que está sendo aplicado na minha viga, tá? Então, a gente vai considerar aqui, para calcular para pontes, vai considerar que tem 3 cargas ali dos pneus concentradas e vai considerar também que existem outras cargas uniformemente distribuídas. Então a gente vai fazer uma padronização para poder, em vez de tentar
imaginar uma carga concentrada em vários pontos, a gente joga o nosso trem tipo, que é a carga que representa um veículo pesado, e joga a carga distribuída na nossa ponte, tá? E aí o que a gente tem que ter na mente em relação a essas cargas móveis? É que na vida da ponte, a gente vai conseguir encontrar, todas as formas, as disposições dessas cargas, elas vão existir, né? Então imagina que vai ter momentos que a ponte não vai ter carro nenhum, vai ter momentos que a ponte vai estar totalmente lotada de carros e caminhões, vai ter momentos que vai ter mais caminhão, mais carro. Então, na vida da ponte, todas as circunstâncias vão ocorrer. Então, na hora de projetar, a NBR 7188, que é a que fala sobre as cargas móveis, ela pede para que a gente considere o pior cenário, e que faz todo sentido. Então, eu vou considerar o pior cenário. O que é o pior cenário? É aquela disposição de carga na ponte que vai gerar o meu maior momento positivo e depois aquela disposição de carga que vai gerar um maior momento negativo. Então, as cargas móveis, o trem tipo e a carga de multidão, nós temos que alocar na ponte de uma forma que gere os maiores momentos positivos, porque elas vão ocorrer de várias formas na ponte. Só que eu quero saber qual é a que gera o maior momento positivo e qual é a que gera o maior momento negativo, tá? E aí a gente vai ter que fazer uma análise, tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa questão. O que a questão falou? A questão falou que nós temos uma carga permanente de 10 kN por metro, tá? Ao longo de toda a extensão. Nós temos o trem tipo, que são 3 cargas concentradas de 20 kN, distantes entre si de 1 metro. E nós temos a carga de multidão de 10 kN por metro. Então, imagine primeiramente aí que essa carga permanente seja o peso próprio, que está ao longo de toda a viga. Então, a gente coloca a carga aqui de 10 kN ao longo de toda a viga e vamos tentar saber onde colocar as nossas cargas móveis, porque como eu falei, a gente precisa colocar elas nos pontos em que vai impactar mais no momento positivo e impactar mais no momento negativo. Imagine 2 momentos separados, tá? A gente vai pegar 2 momentos dessa viga, dessa ponte, que aquele momento está gerando o maior momento positivo e outro momento que está gerando o maior momento negativo. E aí a gente tem que encontrar esses 2 momentos. Mas para encontrar esses 2 momentos, para encontrar essa disposição, o ideal é que a gente tenha uma noção de como é o diagrama de momento fletor dessa estrutura aqui com essa carga permanente. Aí eu consigo analisar para ver onde é que, colocando essas cargas móveis, vai agravar a situação. Então, esse diagrama ele vai ter essa cara aqui, né? O que a gente tem que saber? Apoios de primeiro e segundo gênero, eles, quando estão na extremidade, o momento fletor é 0, né? Porque eles não restringem a rotação, então sempre o momento fletor vai ser 0. Agora, quando os apoios de primeiro e segundo gênero estão no meio aqui do vão, geralmente não sempre, mas na maioria das vezes, vai ter um momento negativo, né? Eu falo na maioria das vezes porque existem situações, a depender da disposição da carga, que aqui não vai ter momento negativo. Mas para a situação em que a gente tem a carga distribuída uniformemente ao longo de toda a viga na direção para baixo, a gente vai ter um momento negativo aqui. Então a gente precisa saber disso. E outro que a gente já falou é que toda vez que a gente tiver uma rótula, ali é um momento nulo, é 0, tá? Então, saindo do 0 e caminhando para um momento negativo, vai passar pelo 0 aqui na rótula, um momento positivo e volta para um momento 0. Essa é a cara do nosso diagrama, tá? E aí, como é que eu vou, então, analisar onde eu vou colocar as minhas cargas móveis para que eu tenha um momento positivo máximo, tá? Veja, o que é o momento positivo? O momento positivo é o quê? Eu tenho uma viga aqui, imagina que ela está sobrecarregada, ela se deformou e na parte de baixo, quando ela se deforma dessa forma, eu botei uma carga nesse sentido, na parte de baixo está tracionada. Essa tração embaixo é o meu momento positivo, isso é o que está indicando o meu momento positivo, né? Agora, veja aqui é um balanço, esse canto aqui, essa parte aqui, ó, veja, ela lembra que ela está, para essa viga aqui em cima, ela está biapoiada, mas para essa viga outra aqui, ela tá aqui, ó, em balanço. Logo, quando eu coloco uma carga aqui, vai ter tração em cima, não embaixo. É a mesma situação que eu tenho uma viga engastada. Numa viga engastada, quando eu coloco a minha força aqui, ela vai se deformar nesse sentido e vai ter tração em cima
e não embaixo. Essa tração em cima é o meu momento negativo, tá? Então, o momento negativo vai ser o máximo aqui. Então, veja, quando eu traciono na parte de baixo, eu tenho um momento positivo. Quando eu traciono na parte de cima, eu tenho um momento negativo, tá? Então, o que é isso importante para quê? Porque eu vou considerar que, se eu quero ter um momento positivo máximo, ou eu vou ter que colocar minhas cargas nesse ponto, ou eu vou ter que colocá-las nesse ponto, tá? Se eu colocar nesse ponto aqui, eu já vi que eu vou aumentar o momento negativo. Não é o que eu quero. Então, sabendo que eu tenho esses dois pontos e sabendo que o vão aqui é maior, aqui eu tenho 4 metros, aqui eu tenho 2 metros. Logo aqui vai ter uma maior deformação e aqui vai gerar um maior momento positivo. Por isso que eu vou alocar as minhas cargas concentradas nesse ponto aqui, nesse vão, tá? E a carga distribuída, obviamente, eu também tenho que colocar aqui. Eu também tenho que colocar entre o vão. Aí você vai me perguntar, mas por que não colocou essa carga distribuída aqui? Vai existir um momento na viga, na história dessa ponte, em que eu vou ter essa carga de multidão também aqui? Sim, vai existir. Vão ter situações em que eu vou ter essa carga aqui. Mas esse é o pior cenário? Não, não é o pior cenário. Por que não é o pior cenário? Imagine, aqui, ó, aqui eu tenho um apoio que não restringe a rotação. Então você imagina aqui uma gangorra, tá? Você imagina uma gangorra. Quando eu estou colocando força aqui, obviamente essa gangorra ela vai descer aqui, vai aumentar o meu momento positivo e ela vai subir aqui. Mas lembra que eu falei? Eu preciso, para ter momento negativo, eu preciso que isso aqui desça. Quando desce, eu traciono em cima e eu tenho um momento negativo. Se eu colocar essa carga de multidão aqui também, perceba que a tendência dessa gangorra, dessa minha viga, vai ser descer, né? Então, se eu coloco uma carga de multidão nesse ponto daqui, ela não vai mais ficar nessa inclinação máxima para cá, para ter um momento positivo máximo. Ela vai descer mais um pouco aqui e eu vou diminuir o meu momento positivo aqui. É automático, tá? Então, vocês têm noção, tem que ter essa noção, que na nossa estrutura, quando eu tenho essas vigas contínuas, né, que eu tenho um apoio ali no meio, quando eu aumento a carga em uma laje, em uma viga aqui, eu estou aumentando o meu momento positivo aqui e diminuindo o meu momento negativo aqui. Se eu coloco mais ali no balanço, eu estou aumentando a minha carga negativa no meu balanço e ao mesmo tempo eu estou diminuindo a minha carga positiva. Há um balanceamento aqui, tá? Então é isso que vocês têm noção. É por isso que eu não posso colocar minha carga aqui. Vai existir um momento na vida dessa ponte em que eu vou ter carga de multidão aqui? Vai existir, mas não é o pior cenário, porque essa carga aqui, ela vai atenuar o meu momento positivo, vai fazer com que suba aqui, vai tracionar menos embaixo e vai ter um momento positivo menor. Por isso eu só posso colocar nesse ponto. Então, sabendo que vai ser essa a minha conformação, eu vou resolver a minha viga. Primeiro, lembra que eu falei, a gente sempre resolve a parte da viga hipostática, aquela que está se apoiando, né? Eu aqui só tenho uma carga distribuída de 10 kN e 2 apoios, biapoiada. Logo, essa viga é totalmente simétrica. Será totalmente simétrico, basta que eu divida toda a minha carga por 2 e vou encontrar a reação de cada um dos lados, tá? Lembra que eu falei? A reação aqui é justamente a carga que a minha viga, que essa viga aqui está gerando na minha viga isostática, né? Na que está servindo de suporte. Então eu tenho que colocar essa carga aqui. Se você não colocar, vai dar tudo errado. Lembre-se das cargas que já estavam aqui. E aí a gente tem que resolver, achar quem é o momento máximo. Eu não sei exatamente onde a princípio, eu não sei exatamente onde vai ocorrer o meu momento máximo. Eu sei que aqui vai ter um momento negativo e o meu momento máximo vai ser por aqui. E na hora que a gente, imagina uma seção aqui, na hora que a gente vai calcular o momento, a gente tem duas formas, a gente tem duas opções. Ou a gente calcula usando as forças no lado direito, multiplicando cada força pelo seu braço de alavanca, faz o somatório, a gente vai achar o momento na seção, ou a gente usa todas as forças do lado esquerdo e multiplica pelo seu braço de alavanca e
vai achar qual faz o somatório e vai achar qual é o momento na seção. Como eu sei que vai ser mais ou menos por aqui, eu tenho que escolher se eu vou querer achar VD ou VC. Porque na hora da prova, de um concurso, eu não vou achar as duas. Não tem para que eu ficar perdendo tempo achando as duas. Você pode achar, se você tiver tempo, você pode achar simplesmente para poder confirmar os seus cálculos e tudo mais, uma contraprova. Mas se você não tem tempo, você vai achar a que tem um menor caminho. Veja que aqui você vai ter bem menos cargas para poder depois multiplicar e achar o seu momento máximo. Então eu vou achar aqui apenas VD, tá? E se eu quero achar VD, eu faço somatório no meu apoio C, né? E somatório de momento aqui, que tem que ser igual a zero. Por que eu faço aqui? Porque se eu coloco justamente o meu ponto aqui, o meu VC passa por esse ponto. Logo, ele não vai gerar momento. Logo, ele não vai aparecer na minha equação, só vai aparecer o VD, que é o que eu quero para poder achar o VD, tá? Então, você fazendo todas essas contas aqui, multiplicando cada uma das forças vezes o braço de alavanca, levando em consideração o sentido. Então, se ele está em um sentido, eu boto um sinal. Se ele está em outro sentido, tem que ser um sinal contrário para poder dar certo. Fazendo todas essas contas, você vai achar um VD igual a 60 kN, tá? Tá, e onde está a minha seção do momento máximo? Porque nem sempre ela vai dar ali no meio do vão. Nesse caso específico aqui, ela deu no meio do vão, mas nem sempre vai ser no meio do vão, tá? O que você tem que saber, geralmente a gente faz o quê? Momento, acha a equação do momento, deriva e onde for igual a zero é o meu ponto onde vai ser o momento máximo, tá? Só que quando a gente deriva, a gente está encontrando o quê? A gente está encontrando a cortante. Então, numa questão dessa, é muito mais fácil você encontrar o valor da cortante igual a zero e saber que ali é o meu momento máximo, tá? Então, como eu já achei que essa reação aqui é 60 kN, o que eu preciso é saber em que ponto da minha viga aqui o somatório dessas forças verticais vai dar 60. Ou seja, porque quando essas forças aqui baterem 60, somarem e derem 60, elas vão se contrapor a essa daqui e eu vou ter um cortante zero. Lembre-se, cortante são as forças que são perpendiculares ao eixo do meu elemento estrutural, tá? Então, todas essas forças aqui, elas estão aplicando um cortante na minha viga, tá? Então, quando eu venho da direita para a esquerda, a primeira força que eu tenho aqui é 60 kN, então vai bater zero quando a somatória das forças aqui der 60. Veja que aqui eu tenho 20 kN, vai faltar 40. Aqui eu tenho 10 mais 10 aqui, ou seja, eu tenho 20 kN por metro. Eu preciso de 40, logo eu preciso de 2 metros para poder chegar nos 40 kN. Então, na seção aqui no meio do vão exatamente, quando eu completar 2 metros, eu vou ter 40 kN da distribuída, mais 20 kN da concentrada, que vai ser igual a 60 kN, e logo eu vou ter o meu momento, o meu cortante igual a zero. E se eu tenho um cortante igual a zero aqui, obviamente que esse é um ponto onde eu tenho um momento positivo, tá? O meu momento máximo, que no caso aqui é o positivo. Então, basta que eu calcule agora o meu momento nessa seção, tá? Então, o momento nessa seção vai ser o quê? Cada força multiplicado pelo braço de alavanca, eu vou achar o meu momento positivo nessa viga de 60 kN. Aqui preste atenção que a convenção é que o momento no sentido anti-horário é o positivo. Então, 60 vezes 2 é positivo. E 20 vezes 1, por exemplo, aqui, vai dar um momento negativo. Por isso que esse é positivo e esses outros são negativos. Que a gente tem que entender quando vem da direita para a esquerda, que anti-horário é o positivo. Se a gente viesse da esquerda para a direita, é sempre o contrário. Então, o positivo seria o horário, tá? Aí a convenção a gente sempre usa e tem que decorar. É assim mesmo, tá? Bom, a gente achou qual é o nosso momento positivo máximo na nossa viga, ou seja, a gente alocou as nossas cargas móveis na viga de tal forma que gerasse o meu momento positivo máximo e calculou. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa para o momento negativo máximo, tá? Aqui a gente já fez a análise que nesse ponto aqui, se eu aplicar carga, eu vou tracionar embaixo, vai gerar momento positivo. Nesse ponto aqui também, então o que eu quero na verdade é aumentar aqui, tá? Mas para aumentar aqui,
o meu momento negativo, né, já que eu estou procurando aumentar o meu momento positivo, eu tenho que jogar meu cargo de treino tipo exatamente aqui no meio. Por que exatamente aqui no meio, né? E com essas duas aqui. Se eu colocasse essa carga aqui em cima do apoio, veja, aqui ela está gerando um momento negativo. Mas se eu colocasse ela no apoio, ela estaria passando justamente pelo eixo onde vai ter um momento negativo máximo. Ou seja, ela não iria contribuir com o meu momento negativo. Então seria um valor menor. E essa daqui, se eu colocasse ela daqui, ela iria aumentar a minha reação aqui, e essa reação iria meio que anular o efeito desse aumento aqui, tá? Então, por isso que eu coloco exatamente aqui no meio, onde está a rótula, para poder ter um momento negativo máximo. E a carga distribuída é aquela mesma explicação lá da gangorra, tá? De que eu tenho que ter ela aqui, não posso colocar aqui, porque se eu colocar aqui, veja, eu estou colocando aqui, ela está aumentando aqui, tá tracionando aqui em cima e está jogando essa parte da viga para cima. Se eu coloco a carga distribuída aqui, obviamente que vai descer um pouco aqui e vai subir um pouco aqui, ou seja, vai aumentar um pouco o meu positivo aqui e vai diminuir o meu negativo. Eu não quero isso, eu quero o pior cenário. E o meu pior cenário é quando eu não tenho esse balanceamento aqui, eu só tenho carga aqui e vai gerar vai fazer descer o máximo a minha viga aqui para gerar um momento negativo máximo, tá? E aqui, por que eu coloquei nesse ponto aqui, já que aqui ele está gerando positivo? Claro, ele está aumentando o meu positivo aqui. Só que ele também, essa carga distribuída aqui, também está aumentando a minha reação aqui. E essa reação aqui faz com que aumente o meu negativo. Então eu preciso colocar aqui também, tá bom? Então, uma vez que eu já encontrei qual é a disposição das minhas cargas móveis para gerar um movimento negativo, basta resolver. É a mesma coisa, né? A gente resolve primeiro, mais uma vez, primeira carga é a viga que está se apoiando. Como está tudo simétrico, eu vou achar 30 kN para cada uma das reações. Esse 30 kN eu jogo aqui na minha outra viga, aqui está recebendo essa carga, né? Perceba que essa carga de 20 kN que estava aqui na rótula, eu poderia ter jogado ela lá na outra viga, daria no mesmo. A diferença é que, como não seria simétrico, eu teria que calcular o momento no apoio A para achar a minha reação em B. Eu acharia 50 kN, que é a mesma coisa que meu 30 aqui mais o 20. Então, dá no mesmo. A diferença desse jeito que eu mostrei é mais rápido, mais fácil, tá? Porque você usa a simetria das cargas. E aqui, perceba, eu sei que o meu momento negativo vai ser máximo no apoio C. E se eu fizer as contas, se eu calcular os meus momentos a partir da esquerda, eu não vou usar nem VC nem VD. Então, nesse caso aqui, eu tenho que fazer a conta com essas forças aqui, multiplicar cada uma delas pelo seu braço de alavanca para achar meu momento negativo aqui, que foi justamente o que eu fiz para achar menos 160 kN vezes metro, que vai dar a resposta C. Lembrando mais uma vez a convenção, que quando eu venho da esquerda, o positivo é no sentido horário. Logo, essas cargas aqui que estão todas no sentido anti-horário vão gerar momentos negativos, tá? Por isso tudo é negativo, dá menos 160. E aí vai ser a resposta letra C. Então assim, foi uma questão um pouco mais demorada, mas é uma questão bastante interessante. Se você gostou, já curte aí. Se tem algum comentário, alguma dúvida, coloca nos comentários ou no direct. E compartilha com aquele amigo que vai fazer concurso na área de engenharia civil. Então, até a próxima.